Olá, pessoal. Esse vídeo foi solicitado pela aluna Maria Gabriela e ela pediu para a gente falar um pouco sobre logaritmos. Então, vou falar um pouco sobre logaritmos agora. Qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários, tá? Então, vamos lá. Logaritmos. Quando a gente está trabalhando com a função exponencial, a gente está acostumado a ter o quê? A gente está acostumado a ter a função f de x igual a elevado a x, em que o a é um número maior do que zero e diferente de um. Tudo bem? Nossa base tem que ser um número positivo e não pode ser um. Aí acontece, a gente tá acostumado a trabalhar com potências, por exemplo, 2 elevado a 5 igual a 32. Ou então, 3 elevado a 4 igual a 81. Ou então, 5 elevado a 3 igual a 125. Só que é interessante para a gente trabalhar com a inversa, trabalhar com um dispositivo que, ao invés da gente trabalhar com multiplicações, a gente resolva trabalhar com somas. E esse mesmo dispositivo, ele tem essa capacidade de transformar divisões em subtrações. Nesse caso, a gente vai utilizar os logaritmos. Os logaritmos, no que consiste eles? Digamos, por exemplo, que você está com essa expressão aqui, a primeira de todas, que é 2 elevado a 5 igual a 32. Vou falar para você que o logaritmo de 32 na base 2 é igual a 5. Ou seja, eu peguei o número que é o resultado, botei na parte de cima. Eu peguei a base, que é o 2, botei na parte de baixo. E o expoente eu coloquei como resultado dessa vez, tá bom? Então, ao invés de eu estar interessado no resultado da potência, agora eu estou interessado no meu expoente. Outro exemplo, eu vou dizer para você que o logaritmo de 81 na base 3 é igual a 4. Por quê? Porque o expoente pelo qual eu tenho que colocar no 3 para gerar o 81 é o número 4. E por último, o logaritmo de 125 na base 5 é igual a 3. Então perceba que tem um movimento cíclico acontecendo. Como assim? A minha base elevado pelo expoente tem que dar a parte de cima. A minha base elevado pelo expoente tem que dar a parte de cima e assim vai, em todos os exemplos apresentados. Então, de uma forma formal, de uma maneira formal, como é que a gente pode apresentar os logaritmos? A gente pode falar que o logaritmo de b na base a é igual a x se e somente se a elevado a x for igual a b. Ou seja, eu faço esse movimento cíclico. Eu pego a base, elevo pelo logaritmo, tem que dar a parte de cima. Inclusive, vamos dar nome a cada uma das letrinhas. Nesse caso, eu vou dizer para você que a letra A é a base do logaritmo, a letra B é o logaritmando, enquanto o x se trata do meu logaritmo. Então, se eu for olhar para os exemplos apresentados, eu vou ter que o 32 é o logaritmando, o 2 é a base, o 5 logaritmo. 81, logaritmando, 3 base, 4 logaritmo. 125, logaritmando, 5 base, 3 logaritmo. Entendido? Só que qual é o grande problema do logaritmo? Ele não existe em qualquer situação.
existe uma condição de existência, porque você tem que limitar as possibilidades para o logaritmando e para a base, para o logaritmo poder existir. É que nem na função exponencial, que a minha base não pode ser qualquer número, tem que ser um número positivo e tem que ser diferente de um. Então, no caso, como é que vai ser a condição de existência do logaritmo? Digamos mais uma vez que eu estou com o log de b na base a igual a x. Eu vou dizer para você que a minha base tem que ser um número maior do que zero e diferente de um. E por último, eu vou dizer para você que o meu logaritmando, que é o b, tem que ser maior do que zero. Então, repetindo, a minha base tem que ser positiva e diferente de um. O meu logaritmando, que é o b, essa parte de cima, tem que ser positiva apenas, tá legal? Então, por exemplo, se você ver logaritmo de menos 3 na base menos 5, isso não existe. Não tem como o logaritmando ser menos 3 e não tem como a base ser menos 5. Tá legal? Então vamos lá. Por último, a gente tem as propriedades. As propriedades são várias e são consequência dessa lei fundamental, tá? Do logaritmo. A propriedade fundamental dos logaritmos é essa daqui que eu estou colocando no retângulo, tá? Pronto. Então, qual é a primeira propriedade importante? A primeira propriedade importante é que o logaritmo de a na base a é igual a 1. Para provar que isso é verdade, basta você fazer o quê? Basta você pegar o a de baixo, elevar pelo 1 e ver se vai dar igual ao a de cima. Então vai ficar a elevado a 1 igual a A. Só que a elevado a 1 é A. Logo, A é igual a A e isso é verdade. Segunda propriedade importante, mas antes de ir para a segunda, um exemplo. Se eu tiver log de 2 na base 2, isso é igual a 1. Se eu tiver log de 5 na base 5, isso é igual a 1. Se eu tiver log de 20 na base 20, isso é igual a 1, de acordo com essa propriedade, tá? Segunda propriedade importante, a gente vai ter que o logaritmo de a elevado a n na base a é igual a n. Ah, professor, como assim? Vamos lá. Digamos que você está com a seguinte situação. Você está com essa expressão aqui, aí você quer provar que é verdadeira. Você pega a parte de baixo, a minha base, eleva pelo logaritmo, e isso tem que dar igual ao logaritmando. Então, a elevado a esse n tem que ser igual a elevado a n. E isso é verdade. Então, por exemplo, você está com log de 8 na base 2. Log de 8 na base 2 é a mesma coisa que log de 2 ao cubo na base 2. Só que se eu for usar a propriedade, eu vou ter que isso é a mesma coisa que 3. Log de 81 na base 3. É a mesma coisa que log de 3 elevado a 4 na base 3. Só que pela propriedade, isso é a mesma coisa que 4. Tudo bem? Agora vamos para o terceiro exemplo. Como é que funciona o terceiro exemplo? Digamos que eu estou com log de 1 na base A. Sempre que isso acontecer, você vai dizer que vai dar 0. Ah, professor, mas não pode ter 1. Não pode ter 1 na parte de baixo. Não pode ter 1 na base. Mas pode ter 1 como logaritmando, tá? Então, bora ver como é que vai ficar. Eu vou pegar a minha base, que é o A, elevar pelo meu logaritmo, que é o 0, e isso tem que dar igual a 1. Lembrando que é sempre um movimento cíclico, tá? Esse movimento tem que acontecer. Então eu tenho que a elevado a 0
é igual a 1. E isso é verdade porque todo número elevado a zero é a mesma coisa que 1, né? Então fica 1 igual a 1, e isso daí é verdade. Então, por exemplo, digamos que a gente está com o log de 1 na base 20. Isso é igual a zero. Log de 1 na base 5. Isso é igual a zero. Log de 15 na base... Perdão, log de 1 na base 15. Isso dá zero. Tudo bem? Pronto. Agora vamos para a quarta propriedade. A quarta propriedade também é muito importante. Ela vai falar o seguinte, ó. Agora eu vou falar um pouco sobre a potência. Potência no logaritmando. Digamos que eu estou com um log de a elevado a n na base b. Ou então, b elevado a n na base a, tá? Repara que é diferente do 2. No 2, a base de cima é a mesma coisa da base de baixo. Aqui é um pouco diferente. Eu estou falando para você que pode acontecer da base de cima ser diferente da base de baixo. Como é que a gente procede nesse caso? A gente vai pegar o expoente n e passar para frente. Então vai ficar n multiplicado por log de b na base A. Entendido? Então se eu tiver, por exemplo, com log de 25 na base 5, eu posso falar que isso é a mesma coisa que log de 5 ao quadrado na base 5. Eu posso fazer pela propriedade 2? Posso, mas vamos aplicar a propriedade 4. Eu vou pegar esse 2 e passar para frente. Vai ficar 2 multiplicado por log de 5 na base 5. Só que log de 5 na base 5 é 1. Então vai ficar 2 vezes 1. E isso vai dar 2. Beleza? Agora vamos ver como é que seria se fosse o expoente na parte de baixo. Eu estou com log de b na base a elevado a n. Bom, apesar de parecer que é a mesma coisa da parte de cima, o expoente na parte de baixo já modifica a nossa resposta, tá? Então, ao invés de eu passar esse n para frente puro, ele vai passar para frente invertido. Vai ficar 1 sobre n multiplicado por log de b na base A, tá legal? Então, digamos que você está com log de 25 na base 2 elevado a 4. Isso vai ser a mesma coisa que você pegar esse 4 e inverter, passar para frente. Vai ficar 1 quarto multiplicado por log de 25 na base 2. Entendido? Pronto. Agora vamos para as duas últimas propriedades importantes. Propriedade 6 e propriedade 7. Inclusive, a propriedade 5 que eu mostrei agora, ela não tem no livro, se eu não me engano. Mas é importante para o futuro, quando você quiser resolver uma questão mais complicadinha. Agora, sexta propriedade. Propriedade do produto. Então, se eu tenho um log de A multiplicado por B na base C, isso vai ser a mesma coisa que log de A na base C mais log de B na base C. Essa é a propriedade chave dos logaritmos. Por quê? Porque você está transformando uma multiplicação em uma soma de logaritmos. Então, o logaritmo do produto é a soma de logaritmos. Isso simplifica muito várias contas. Então, digamos que você está com log de 15 na base 5. A gente sabe que 15 é a mesma coisa que 3 vezes 5. Então, fica log de 3 vezes 5 na base 5. Isso vai ser a mesma coisa que
log de 3 na base 5 mais log de 5 na base 5. Então vai ficar log de 3 na base 3, ou perdão, log de 3 na base 5, mais, isso daqui é 1, né? Então fica log de 3 na base 5 mais 1. E, perdão, por último vamos ter a sétima propriedade. Vai ser log de A dividido por B na base C. Isso vai ser a mesma coisa que log de A na base C menos log de B na base C. Mais uma vez é outra propriedade-chave, porque você está transformando o logaritmo da divisão em uma subtração de logaritmos. Isso simplifica muito, mas muito mesmo suas contas. Tudo bem? Então digamos que eu estou com log de 1/4 na base 2. Isso vai ser a mesma coisa que log de 1 na base 2 menos log de 4 na base 2. Log de 1 na base 2 vai ser 0. A gente viu isso na propriedade de número 3. Log de 4 na base 2, isso é a mesma coisa que log de 2 ao quadrado na base 2. Só que a gente vai usar o que agora? A gente vai usar a propriedade que está aparecendo aqui no 4, ó. Não, a propriedade que está aparecendo no 2. Olha a propriedade 2. A gente vai simplesmente dizer que é esse 2 de cima a nossa resposta, ó. É a mesma base, pega o 2 de cima, vai ser nossa resposta. Então vai ficar 0 menos 2, e isso vai dar menos 2. Belezinha? Pronto. Então agora a gente vai para a parte dos exercícios. Vamos lá. O que você mandou para mim. O primeiro exemplo, essa propriedade que está aparecendo aí, ela foi trabalhada nas propriedades, tá? A gente viu isso no número 2. Tá aqui a explicação, tá? Por que que funciona. Então, em relação à primeira dúvida, tá tudo ok. Agora, em relação à segunda dúvida. Determine o valor de x para que o log de x menos 5 na base 3 exista. Então, eu quero saber para quais valores log de x menos 5 na base 3 vai existir. Lembre-se que se você tem log de b na base a, o que acontece? Para esse logaritmo existir, é preciso que o seu a seja positivo e diferente de 1. E no caso do b, que é o logaritmando, o logaritmando tem que ser positivo. Tem que ser maior do que 0. Nesse caso, a gente já sabe que nossa base, que o nosso a é maior do que 0 e diferente de 1. Por quê? Porque o nosso a está sendo 3. Tudo bem? O nosso a está sendo 3. Olha aqui em cima. Nossa condição de existência. A gente já sabe que o nosso a ele cumpre os requisitos. Então, em relação ao 3, está tudo ok. Agora falta saber em relação à parte de cima, porque o x menos 5 pode ser negativo. E o x menos 5 está ocupando a posição de quê? Ele está ocupando a posição de logaritmando. Então, como é que a gente vai proceder para garantir que esse logaritmo exista? A gente vai aplicar a inequação, a gente vai aplicar a desigualdade. A gente tem que considerar, no caso eu vou botar CE, esse CE não é Ceará não, tá? Esse CE é condição de existência. A condição de existência vai ser o quê? Vai ser você pegar o x menos 5 e dizer que ele tem que ser positivo. X menos 5 tem que ser maior do que 0. Com isso você vai ter que o x ele tem que ser maior do que 5. Menos 5 passou para o outro lado com o sinal trocado. Então, para esse logaritmo existir, é preciso que o x seja maior do que 5. Então,
Se o x for 6, por exemplo, se o x for igual a 6, o que vai acontecer? Eu vou ter log de 6 menos 5 na base 3. Isso é a mesma coisa que log de 1 na base 3. E isso vai dar zero. Agora, se o x for 4, ou seja, se eu não cumprir a condição de existência, o que vai acontecer? Eu vou ter log de 4 menos 5 na base 3. E aí vai ficar log de menos 1 na base 3, ó. E não pode, você não pode ter o logaritmando como um número negativo. Então, nesse caso, você vai dizer que não existe, que não vale. Não tem como você obter esse valor. Tudo bem? Agora vamos para a última dúvida. A última dúvida ela envolve propriedades, tá? Então, a gente tem aqui que o log de 2 raiz de 2 na base 1/4 é igual a x. E a gente quer saber quanto é que vale esse x. Então, vou botar aqui log de 2 raiz de 2 na base 1/4. E aí o que eu vou fazer? Eu tenho que arranjar uma forma desse 1/4 e desse 2 raiz de 2 conversarem. Eu posso fazer o que primeiro? Ó? Se eu quiser, eu posso aplicar a propriedade fundamental. Eu posso pegar minha base, elevar pelo logaritmo e igualar com o logaritmando. Eu posso fazer o que? 1/4 elevado a x tem que ser igual a 2 raiz de 2, tudo bem? E nesse caso você vai resolver como se fosse uma equação exponencial, normalmente. Mas como eu quero resolver por logaritmo, eu vou fugir dessa forma por enquanto, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar os dois na mesma base. Como é que funciona isso? Olha para 1/4. 1/4 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Nesse caso, a nossa potência ela está na parte de baixo. Eu quero jogar a potência para a parte de cima. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou escrever a potência do mesmo jeito, só que o nosso expoente ele vai ter o sinal de menos. Quando eu coloco 2 elevado a menos 2, isso é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado, tá legal? Pronto. Então, em relação à parte de baixo, eu já posso escrever o quê? Log de 2 elevado a menos 2 na base. Mas falta saber o que tá no logaritmando, né? Aí perceba que eu estou com 2 raiz de 2 aqui em cima, né? Então o que eu posso fazer? Primeiro de tudo, eu posso jogar esse menos 2, que é expoente, para fora. Só que repara que esse expoente, ele é da base. Pela propriedade que a gente fez aqui, ó, a propriedade de número 5, sai invertido. Então, ao invés de ficar menos 2, vai ficar menos 1 sobre 2 multiplicado por log de 2 raiz de 2 na base 2. Aí o que eu posso fazer? Aqui está multiplicando, não está? Eu vou transformar esse log aqui, ó, em soma. Por quê? Porque esse 2 está multiplicando com raiz de 2. Então vai ficar log de 2 na base 2 mais log de raiz de 2 na base 2. Nesse caso, eu usei a propriedade que está mais ou menos aqui, ó. Deixa eu achar. Propriedade 6. Peguei o produto, transformei em soma. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter o que aqui nesse caso? Eu vou ter menos... Oh, perdão, esqueci de botar o 1/2, tá? Aqui é menos 1/2 na frente. Menos 1/2. Vai ficar menos 1/2. Abre parênteses. Log de 2 na base 2, repara que o logaritmando é igual à base. Então isso vai dar 1. É outra propriedade que está aparecendo aqui em cima. Ó.
propriedade de número 1. Então vai ficar 1, nesse caso aqui, mais. Eu estou com raiz quadrada de 2 na parte de cima, só que eu sei que raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1 meio. Ah, professor, por que isso? Porque quando você está com raiz quadrada de 5, é a mesma coisa que você botar o 2 aqui, tá vendo? Ó? Claro que a gente não coloca normalmente, mas vamos colocar. E aqui dentro fica 5 elevado a 1. Aí você vai pegar o quê? O que está na sombra vai para o sol, o que está no sol vai para a sombra. Então, se você está com a raiz cúbica de 2 elevado a 5, isso é a mesma coisa que 2 elevado a 5 sobre 3. Se você está com raiz quadrada de 2, isso é a mesma coisa que 2 elevado a 1 meio, tá? Pronto, log de 2 elevado a 1 meio na base 2. Aí o que vai acontecer agora? O que será que vai acontecer agora? Bom, basta você perceber que eu estou com menos 1 meio aqui fora, está multiplicando, abre parênteses 1, mais. Esse expoente 1 meio, eu vou até dar zoom. Esse expoente 1 meio, ele está no logaritmando, então eu posso passar para frente normalmente. Vai ficar mais 1 meio multiplicado por log de 2 na base 2. Só que eu sei que log de 2 na base 2 vai dar 1, né? Porque o logaritmando é igual à base. O que vai acontecer? Menos 1 meio multiplicado por 1 mais 1 meio. Isso daqui dá 1 multiplicado por 1. Então vai ficar menos 1 meio, 1 mais 1 meio, menos 1 meio, multiplicado por... Aí vamos lá. 1 mais 1 meio, isso é a mesma coisa que 2 sobre 2. Esse 1 virou 2 sobre 2, tá? Mais 1 meio. Então eu vou ter menos 1 meio multiplicado por 3 sobre 2. E agora? Multiplico de cima com de cima, menos 3. Multiplico de baixo com de baixo, 4. Logo, aquilo que a gente estava vendo lá em cima virou menos 3 quartos, tá? Ah, professor, dá para ser mais simples do que isso? Dá. Mas eu quis aproveitar a questão para aplicar todas as propriedades que a gente podia usar, tá? O máximo de propriedades possíveis. Então é isso. Agradeço pela visualização. Se puder, curta. Se não gostar, dê dislike e é isso aí. Valeu, até a próxima.